eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 3 e 4. A Bíblia fala assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Amém ou amém? Né, que dá para responder dos dois jeitos. Amém ou amém? Né, mas eu tenho realmente procurado assim, conseguir encontrar esse lugar de quietude no Senhor. Então, eu vejo que a gente está tão agitado e preocupado com tantas coisas. E ser mulher é um desafio. Quantas aqui são casadas e mães? Acho que a grande maioria. Eu vou inverter. Quem aqui ainda é solteira, estudante, conciliando várias coisas? Né? Nós temos uma minoria, mas glória a Deus por cada uma. E todas as estações da nossa vida são muito especiais, são muito abençoadas. Deus planejou cada uma delas, mas eu acho que tem algumas estações que elas requerem bastante da gente. E, às vezes, né, essa questão da quietude ela fica comprometida mediante tantos desafios, tantas tarefas, tantas preocupações, ansiedades. E a Bíblia fala que não é, sabe? E a Bíblia não está condenando aqui a questão da mulher se arrumar. Ela só está falando, olha, não é o ponto mais importante a questão de como o seu cabelo vai estar, ou que roupa você vai vestir, ou que joias você vai usar, ou não joias, ou bijus, né? Não importa isso. A Bíblia não está falando que isso aí não é importante, mas, na verdade, eu acho muito importante a mulher se apresentar de uma forma que ela se sinta bem, porque a gente tem aprendido que o lado de fora, na verdade, ele está muito relacionado com aquilo que a gente tem dentro da gente. E se nós estamos felizes, né, a gente vai ter um lindo sorriso no rosto, que é melhor do que qualquer acessório, e vai haver uma beleza, vai haver uma decência na forma de vestir, vai haver uma elegância, e cada uma no seu estilo. Isso vai, o de fora também revela o que carrega-se dentro. Mas o que a Bíblia fala é que os olhos de Deus eles estão mais preocupados com aquilo que a gente tem do lado de dentro. Né? Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. E essa palavra ela me desafia porque a Bíblia fala que o que Deus quer olhar em nós, o que Deus quer encontrar em nós, é um espírito manso e quieto. E fala sobre um traje que ele é incorruptível, ou seja, um traje que ele não estraga. Quando a gente usa uma roupa natural, essa roupa ela está sujeita a se desgastar, né, conforme a qualidade do tecido, uma lavada vem bolinha e vem outras coisas, e por mais que uma roupa possa ser boa, ela vai ter um momento que ela vai acabar. Né? E algumas duram anos ali com as mulheres mais caprichosas. Eu lembro que minha mãe tem blusas, assim, roupas, que eu falo, mãe, parece que eu já vi ela falar, essa aqui tem 30 anos. Eu falo, meu pai, como que consegue fazer isso? Mas a minha mãe é costureira, ela muda manga, ela lava tudo na mão, ela é aquelas mulheres, a Amélia, que era mulher de verdade. Né? Então, a minha mãe é desse estilo, assim, daquela mulher super cuidadosa. Mas, por mais, mesmo sendo a minha mãe, essa pessoa tem roupa que chegou no 30, já não dá mais, né? Uma hora ela tem que partir. E ela é finita, mas a Bíblia fala sobre um espírito, né, um traje interno que não se corrompe. E eu já muitas vezes parei e falava assim, Senhor, como é que a gente vai ter essa vestimenta interna? Aonde tem para comprar? Qual é o endereço? Não tem para comprar. Né? Mas como a gente vai desenvolver essa vestimenta agradável aos teus olhos? Como é que a gente consegue ser esse tipo de mulher que pode apresentar essa vestimenta para o Senhor, né, que não vai estar sendo corrompida? E a minha resposta, né, que um espírito manso, e a mansidão aqui significa gentil, humilde, que aceita a vontade de Deus sem relutância. Isso é no original, quando você vai ver o dicionáriozinho dos originais, né, a Bíblia está falando que é esse espírito que é dócil, que é gentil. Você reconhece essa roupagem dentro de você? Que aceita a vontade de Deus sem relutância? Né? Às vezes, essa roupa está um pouquinho ali precisando de um certo, né, assim, tipo uma reorganização ali no coração. Mas a questão é que Deus pode nos levar a esse lugar. O Espírito Santo é aquele que tem trabalhado o meu e o seu coração para nos levar nesse lugar, porque nós não somos perfeitas, mas somos nele aperfeiçoadas. E eu sei que, muitas vezes, em algum momento da nossa caminhada, a gente pode ter sido uma filha um pouquinho mais rebelde, que queria entender algumas coisas, mas, na medida que a gente vai crescendo no Senhor, a gente vai encontrando em nós um coração que vai se rendendo à vontade dele. Né? Que vai aprendendo que, por mais que a gente não entenda, que, por mais que às vezes não tenha lógica, a gente aprende que a vontade de Deus ela é sempre
a melhor, né? A melhor e perfeita, e ainda que a gente às vezes não entenda, a gente precisa ter essa resposta gentil, sem relutância para com Deus. E fala sobre um espírito também quieto, que é tranquilo. Tá? Então, eu quero que a gente possa, né, nessa noite, se render ao Espírito Santo e permitir que Ele nos ajude a nos enxergarmos, né, como nós temos sido. E eu me coloco junto com vocês nessa avaliação. Eu sei que, alguns anos atrás, eu fui perguntar para os meus filhos como que eu era como mãe, né, e pedir nota. E várias vezes que eu fiz esse exercício, eu sempre ficava tão frustrada com aquilo que eles me davam de resposta. Muitas vezes eu fui falar com meu marido sobre algumas questões, e eu falava, o que você pensa sobre isso? A hora que ele falava, eu falava, não, eu não sou assim. Porque é difícil, às vezes, a gente se enxergar. Eu me lembro que teve uma questão, agora hoje a Alissa está aqui com vocês, né? Minha filha, aquela linda que estava cantando, sabe aquela linda que estava cantando? Tinha duas lindas, né? Uma linda de vestido cor-de-rosa e uma linda de blusa roxa. Aquela linda ali é minha filha, para quem não sabe ainda. E eu lembro que uma vez o Luciano começou a falar para mim, Kelly, você precisa tomar cuidado, porque quando você é contrariada, dá para ver no seu rosto. E eu falei para ele, imagina, Luciano, você não sabe, eu tenho uma técnica, meu amor, que quando alguém fala alguma coisa, eu tenho um controle total sobre meus músculos. Eu não faço isso que você está falando, eu acho que é porque você, né, não está... Talvez você não percebeu essa minha capacidade. E eu lembro que eu fiquei relutando tanto para falar para ele que aquilo não era uma verdade. E aí eu fui falar alguma coisa para minha filha, eu falei, Lissa, eu não estou gostando que você... E ela fez uma cara, eu falei, não, faça essa cara. Ela falou, mãe, mas você também faz? Na mesma, tipo assim, foi na mesma semana, assim, eu falei, tá bom, senhor, devoltei para o meu marido, falei, me perdoe, eu não estava percebendo, eu realmente não acreditei quando você falou, porque eu achava que eu tinha realmente tanto controle, mas eu já entendi que eu estava errada, então me perdoa. E muitas vezes, quando a gente se abre para a gente poder fazer esse exercício de se enxergar, né, e a gente pede para o Espírito Santo nos mostrar, ele vai mostrar. Então, minha oração é para que hoje e amanhã o Senhor possa estar falando conosco e nos mostrando áreas que a gente precisa ser ajustada, que a gente precisa ser realinhada com Ele, porque o lugar certo, né, esse revestimento do alto sobre as nossas vidas, que vai nos levar a sermos essas mulheres dignas e mulheres poderosas no Senhor, é o alinhamento com a palavra de Deus. Então, né, que nós possamos permitir que o Espírito Santo vá nos mostrando e ajustando tudo isso em nós. Eu lembro que, um tempo atrás, eu escutei uma frase, achei muito interessante, que falava assim, nós não somos responsáveis pela cara que nós temos. Questão de genética, né, gente? Sabe como é, né? Então, assim, a gente pode dar uma melhorada, mas, assim, tem que lidar com aquilo que a gente tem. Mas a gente é responsável por aquilo que nós fazemos com a nossa cara. Né? Então, que tipo de resposta? Como eu falei, e às vezes a gente acha que está uma belezinha, mas não está tão bonitinha assim, né? Quando alguém está falando algo que às vezes é mais duro, às vezes a gente... E a vestimenta que o Senhor quer encontrar em nós é esse espírito tranquilo, essa calmaria em pessoa, sabe a realeza? Tchauzinho, vamos treinar, tchauzinho de realeza, filhas do Senhor, né? Que controle, domínio próprio, fruto do Espírito. Ele precisa ser manifestado nas nossas vidas, uma vez que nós o amamos, temos buscado nos relacionar com Ele, né? A vida dele precisa fluir em nós. Eu não sei se você já passou perto de uma árvore frutífera e você escutou essa árvore frutífera gemendo para dar fruto, assim, né? Se for uma laranjeira, você passa lá e nasce a laranja. Não, simplesmente a vida vai se acontecendo e a fruta vai aparecendo, porque é uma consequência da vida que está naquela planta, os frutos virem. Em nós, precisa acontecer a mesma coisa. Tudo aquilo que está lá descrito em Gálatas 5, que fala que o fruto do Espírito é a paz, a alegria, amor, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Todas essas coisas, elas precisam fluir de nós. E vocês percebem que todo o fruto do Espírito tem muito a ver com esse traje que a palavra nos chama, que é um espírito manso e tranquilo, né, que é agradável aos olhos de Deus. Então, o Senhor está falando, olha, não viva a vida de vocês na força do braço de vocês. Vocês, mulheres que possuem esse revestimento, essas vestes que dignificam vocês, são mulheres que entenderam que quando vocês dobram os joelhos e vocês me buscam, vocês vão poder manifestar de algo que não vem de vocês, né? Vem do próprio Deus. Quando a gente se enche dele, a gente pode transbordar dele sobre as pessoas que estão à nossa volta. E esse é o desejo do coração de Deus, que a gente possa ser cheia, né? Que todos nós possamos buscá-lo, e é quando a gente tiver qualquer situação, né? Que alguém pise no nosso calo, o que vai sair é graciosidade, né? Vai sair amor, vai sair tranquilidade, porque, né, nós estamos cheias dele.
Ser bela aos olhos de Deus agrega valor eterno às nossas vidas. Lá em Provérbios 31 mesmo, no versículo 30, a Bíblia fala que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, a gente precisa entender que, quando os anos vão passando, as mulheres que vão continuar agregando, né, e continuar atraindo o olhar das pessoas com respeito, é a mulher que teme ao Senhor. Você já viu que tem algumas mulheres que, quanto mais o tempo passa, mais gostoso é estar perto dela? Porque ela vai se permitindo ser trabalhada, tratada. Recentemente, a Debbie Tyrus, ela partiu para estar com o Senhor, mas essa mulher foi uma resposta de oração para mim. Porque cada vez que eu estou chegando perto de uma fase nova da minha vida, eu começo a orar, falo, Deus, me mostra pessoas que já chegaram. Sabe, eu quero conhecer pessoas. Eu lembro que quando os meus filhos eram crianças, eu comecei a falar, Senhor, me mostra adolescentes que estão queimando pelo Senhor. Me apresenta esses adolescentes. Deixa eu aprender qual é o caminho das pedras para a gente poder ter filhos assim. Quando os meus filhos eram os adolescentes queimando, porque pude aprender com alguns pais, eu comecei a falar, Senhor, me apresenta os jovens que ainda choram na Tua presença, que ainda anseiam mais poder servir o Senhor do que servir a si mesmo. Aqueles jovens que estão queimando mais, estão mais preocupados em poder, sabe, habitar a eternidade, sabe, no céu do que qualquer lugar aqui na terra, e qualquer posição aqui na terra. Daqueles jovens que estão dispostos a ser missionários em qualquer lugar do mundo. Me deixa conhecer, Senhor. E aí, o Senhor sempre me respondeu às minhas orações, porque o Senhor ouve a nossa oração. E eu lembro que eu comecei a sentar em muitas mesas de pessoas que amam o Senhor. E as pessoas, elas são imperfeitas, mesmo amando ao Senhor, mesmo buscando ao Senhor. A gente tromba, às vezes, com as nossas limitações, com as nossas faltas, com as nossas, né, dificuldades, mas eu comecei a orar, falei, Senhor, eu tenho visto tantos velhinhos, assim, senhores e senhoras que te amam, tão acabadinho no final da jornada, tão terrenos no final da jornada. Eu falei, Senhor, por favor, me apresenta os velhinhos que estão queimando pelo Senhor. Me apresenta os velhinhos pirados. Eu quero ser aqueles velhinhos assim, que estão assim, sonhando com a glória, que estão ainda preocupados mais em dar fruto do que se as costas estão doendo, se está pegando o ciático, se, sabe, todo o zite que se soma. Eu falei, Senhor, eu preciso conhecer. Aonde estão essas pessoas? Aonde estão essas pessoas? Né, por favor, me deixa conhecer. E a Dev foi uma resposta, o Danduque foi uma resposta, assim, e eu orando por isso consistentemente. Eu me lembro de ter alguns momentos com eles. A Dev foi alguém que eu sentei à mesa, e eu lembro de ter perguntado a idade dela, lá perto de 70 anos, e ela falando sobre planos de como ia ganhar pessoas em tal país, e como ser útil, e como influenciar meninas e mulheres para terem um olhar atento no cuidado da mesa, que era uma mensagem que ela carregava, e todo o tempo ela era tão intencional, sabe, que não importa aonde você chegava. Eu tive a oportunidade de visitá-la um dia fazendo uma mudança. Né? A Alicia estava indo para estudar em Dallas, então a gente estava passando por lá. Eu falei para ela que eu estava ali, ela falou, vem na minha casa, mas se você não se importa, eu estou de mudança. Eu falei, querida, muito obrigada, você é um amor, mas você está de mudança, eu não vou. Ela, não, vem. Eu, não, por favor, deixa para uma próxima oportunidade. Fiquei muito constrangida de pensar que eu ia chegar na casa dela, ela mudando, e ela ter que, né, parar para nos dar atenção. Eu agradeci, ela insistiu, fomos para a casa dela. Eu lembro até hoje, a hora que ela abriu a porta, ela vestida lindamente, com aquele cabelo loiro dela impecável, com uma gola vermelha de pé. Eu falei para ela, você mentiu que você estava de mudança? Ela falou, não, eu estou, vamos entrar que você vai ver. E eu falei, mas você faz mudança desse jeito? Ela falou, sim. Eu falei, você está brincando, você arrumou porque a gente estava vindo. Ela, não, eu faço mudança desse jeito. E aí a gente foi conversando, e enquanto a gente estava fazendo uma volta na casa dela, com caixas ainda, ela começou a me ensinar coisas dentro da casa dela. Porque eu nunca vi uma pessoa tão intencional, sabe? Com aquela idade ainda pensando, como eu posso ensinar mulheres acerca daquilo que Deus tem comunicado ao meu coração. Que a nossa casa é um lugar de paz, que a nossa casa é um lugar onde a gente precisa transbordar amor para aqueles que convivem nela. E eu lembro da gente entrar no meio da mudança, ela começar, tá vendo esse enfeite aqui? Eu tenho desde não sei quando, mas, sabe, para ninguém enjoar aqui em casa, eu escondo ele e ele reaparece depois de um tempo. Eu escondo e eu vou mudando de lugar. E a gente foi andando e ela foi me mostrando onde ela guardava as coisas e por que ela fazia aquilo, e por que ela posicionava, e me dando dicas tão importantes. E eu me lembro de ter alguns momentos de mesa com ela, que ela começou a me contar uma história que eu falei, Senhor, obrigado. E meu coração assim ficava tão agradecido por aquelas palavras. Ela falou, eu e o Larry fomos comemorar o nosso aniversário de casamento num
país da Europa. Aí chegamos lá e nós tínhamos feito um planejamento, mas o Espírito Santo começou a falar comigo outra coisa. E eu sou tão grata a Deus, porque meu marido também ama tanto Jesus. Nosso plano romântico ficou de lado, nós começamos a bater em umas portas e contar um plano tudo assim, totalmente diferente. Aquela viagem que era para ser, sabe, só love, virou coisa de missão. E ela voltou com dados e com o coração queimando por aquela nação. E eu vendo tudo aquilo, eu falei, é isso. É isso que eu quero, é esse tipo de velhinha que eu quero ser. Eu quero chegar, se não ser tão linda, com a gola vermelha de pé, fazendo mudança, ensinando coisas, e fazendo viagem romântica com missão junto, que o coração tão alegre, porque estava voltado para a eternidade. Eu me lembro do Dandu, que quando eu encontrei ele, a gente já no Brasil ministrando, e eu acompanhando meu marido em muitas conferências, muitas vezes, quando a gente chegava, ele tinha acabado de sair. Quando a gente sabia um do outro, mas a gente nunca tinha estado junto, até um dia que a gente acabou se trombando lá em Belo Horizonte. E isso não faz tantos anos assim, faz bem pouco tempo. Eu lembro que eu sentei do lado dele, ele olhou para mim, ele falou, você é a Kelly. Eu falei, você é o Dan. E ele falou assim, que fase você está vivendo com Jesus? Gente, a primeira frase que ele me falou foi essa, depois de você é a Kelly, qual é a fase que você está vivendo com Jesus? Eu pensei, ele quer saber mesmo? Tipo, a gente estava quase para entrar no culto. Mas aí eu olhei bem nos olhos dele e eu falei, bom, se ele está perguntando, e eu comecei a falar com ele. E foi uma conversa tão rápida, mas tão profunda que a gente teve ali em alguns minutos, a gente já teve que entrar para a reunião. E aquilo me marcou. Eu falei, é esse tipo de gente que eu quero ser. Sabe, cujo coração está queimando por coisas eternas e por coisas profundas e por aproveitar o tempo e poder, sabe, ser trabalhado no seu interior e puxado e esticado. E eu lembro que eu conversei com ele, aquela conversa me tocou e a gente entrou para o culto. E aí todo mundo já estava meio cansado e aquele senhor, ele é alguém que incomoda muito a gente, porque ele tem idade, mas ele não se comporta como tal. E incomoda a gente assim, porque você já cansou e sentou e ele está de pé pulando ainda. Você fala, senta para não ficar feio para a gente, por favor. E aí ele estava lá e eu lembro que aquele dia já foi muito marcante. Daí, logo depois, ele foi para ministrar os nossos jovens. E coincidiu que eu estava na nossa igreja. Então, eu levei, na época, ainda a Alicia solteira, Israel solteiro. Isso porque meu filho mais velho faz 6 anos que é casado. Então, esse encontro é mais ou menos de uns 7, 8 anos atrás. Eu sou péssima com dados, mas é por aí. E ele estava lá, então, na nossa igreja. Tinha sido bem perto o nosso encontro em Belo Horizonte. Agora, ele estava na nossa igreja. E eu lembro que eu falei para ele assim... eu falei, quantos anos o senhor tem mesmo? Mentiram. Por quê? Quando estava quase já de madrugada, e ele já tinha pregado não sei quantas horas, ele já tinha orado com todos os participantes, eram quantos mil jovens? Você lembra? Uns 2.000 jovens. Foi no Templo Novo isso, que a gente está lá, porque a gente mudou logo que começou a pandemia. Então, é esse tempo aí, mais ou menos. Então, vocês não eram... O Israel já era casado, só a Alicia que era solteira. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Sempre tem alguém para me ajudar com isso, eu acho ótimo. 2019. E aí, então, o Israel era casado, mas acho que também estava nesse evento. Enfim, é um detalhe esse dos filhos, mas mais ou menos esse tempo era num templo novo da nossa igreja, que a gente tinha acabado de mudar, então estava tudo meio... assim, eu lembro que foi logo que a gente... O primeiro evento, acho que a gente teve lá. Eu lembro que era 1h, 1h15, ele já tinha orado com quase 2.000 jovens. Aí ele falou assim, agora eu vou orar com todos os voluntários. Eu falei, não, ele não está falando sério. Tipo, 1h15. Ele já pregou, ele já ferveu, ele já orou com todo mundo. Aí ele chamou os voluntários. Isso era 1h15, eu parei de olhar no relógio essa hora. E aí, quando deu 1h15, daí eles começaram a reorganizar para poder os voluntários, então, agora virem receber oração, ele chamou os músicos e começou, deixa queimar, deixa queimar. Isso, ele pulando na frente. Eu filmei isso, eu tenho essa imagem. Eu coloquei a hora, eu falei... Quem segura esse senhor, por favor, né? E aí eu lembro que ele orou, e aí eu já parei de olhar no relógio. Depois, no final, eu fui lá e falei para ele, nossa, sabia que mentiram sobre a sua idade? Me falaram que o senhor tem 72 anos, olha, que absurdo. Aí ele falou, não, mentiram mesmo, porque eu fiz 73. Eu falei, mas como assim? Aí eu olhei, eu lembro que eu sentei do lado dele na mesa e eu falei, por que te move? Cara, você já abençoou tanto o Brasil. Por tantos anos você tem vindo aqui. O que te faz voltar? Você está lá, você mora nos Estados Unidos, eu sei que você mora bem, você tem seus netos. O que te faz entrar de novo num avião apertado? Ele é todo grandão, alto. Eu falei, eu imagino que deve ser tão desconfortável. O que te traz aqui? O que te faz viajar de novo e voltar aqui nesse lugar de novo? E tá uma hora dessas que o senhor, com a idade que o senhor tem, com todo respeito, deveria estar dormindo uma hora dessa. Para a tua saúde. Eu falei, o que te move? O que te faz estar aqui nesse lugar? Eu falei, eu quero aprender, porque o meu coração estava nesse lugar de eu quero ver o que esse senhor tem para me dizer. Porque eu estou reorganizando a minha rota. Eu quero aprender com pessoas que estão queimando por Jesus. Eu falei, o que te faz? Ele falou assim, porque um dia eu decidi que eu mostraria para os jovens que Jesus funciona até o fim.
É por isso que eu estou aqui. Aquilo assim me tocou, e eu lembro que a nossa conversa foi muito, sabe, muito profunda, me tocou, me ajudou a redirecionar a minha rota. E são pessoas que têm esse tipo de coração, que entendem que nós somos peregrinos aqui, que a gente tem algo muito sublime que a gente carrega, que a palavra de Deus, ela é vida para nós, ela é alimento para nós, ela não é opcional. Sabe, são essas mulheres que podem dizer que são dignificadas e carregam a força do alto, e são essas mulheres que nós somos chamadas para ser. Sabe, e eu conheço várias de vocês aqui, né, e eu sei o quanto vocês têm usufruído desse lugar de filhas, o quanto que vocês têm se permitido. E eu creio que Deus tem nos reunido nesse lugar para que nós possamos ser lembradas de algumas coisas, encorajadas de outras e realinhadas com aquilo que Deus tem para fazer, que nós possamos carregar, né, essa vestimenta incorruptível e que a gente possa apresentá-la em todas as fases da nossa vida com uma tranquilidade, com uma calmaria que é fruto daqueles que conhecem o Deus que servem. Né? Nós podemos, sim, ter essa tranquilidade, porque nós sabemos que Deus sabe todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas, Ele é todo-poderoso, e, por isso, nós podemos estar nesse lugar, né, de mansidão e de quietude. Eu quero falar um pouquinho sobre o padrão que Deus espera para mim e para você. E eu gosto muito do que está lá em Tito, o texto, eu gosto muito no sentido de que me direciona, não que eu acho fácil praticar, mas quero que você possa abrir comigo Tito, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 3 a 6. Eu acho interessante que essa palavra fala que as mais velhas, elas têm que atingir esse padrão para ensinar as mais novas, para encorajar as mais novas, para mostrar aonde elas devem chegar. Então, logo para mim, quando eu leio esse texto, eu já vejo um enorme alvo falando assim, é por aqui que vocês vão. É isso aqui que vocês, mulheres de Deus, precisam prestar atenção para que vocês possam, né, realmente honrar a palavra de Deus. E eu acho essa expressão que contém esse versículo muito forte, porque ela fala que nós devemos nos portar assim, né, no final do versículo ali 6, fala, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Eu tenho postado alguns vídeos nas minhas redes sociais, e os comentários são aquela coisa, rede social, se você perder tempo para ler, mas eu dou uma filtrada lá, e cada coisa que aparece, que eu falo assim, meu Deus, por que a pessoa acorda para vir aqui para ler, para escrever essas coisas? Né? Eu só vou dando uma apagadinha básica, mas eu acho que eu postei, acho que foi hoje um vídeo, eu estava lendo à tarde, e alguém escreveu assim, não, você está falando sobre descansar em Deus, você não sabe que os crentes são as pessoas que menos descansam? 90% da população que consome tarja preta, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, isso aqui não deve ser muito verdade, essa estatística eu não acredito. Sei que tem muito crente com problema, é verdade, Deus está nos curando, trabalhando na gente, né? Mas eu falei que as pessoas, elas perdem o tempo, né, para vir, às vezes, tacar pedra e querer criticar a nossa fé e questionar aquilo que a gente está falando. E está tudo certo, porque luz incomoda quem está na treva, né? E, às vezes, incomoda até o irmãozinho que está em crise também. Às vezes, nem é treva, não sei de onde que veio aquele ser. Sempre tem seres muito interessantes ali, passando e deixando coisinhas, né, algumas pérolazinhas negras, outras pérolas muito brilhantes, mas, enfim, o que eu quero falar aqui é que as pessoas, elas estão de olho na gente. E a Bíblia fala que quando a gente, né, tropeça em algumas áreas, às vezes a gente acha, puxa, mas ninguém é perfeito. Nós não somos, mas nós somos aperfeiçoadas em Deus. E nós podemos reconhecer as nossas áreas de limitação e aprendermos umas com as outras e permitir que o Senhor trabalhe no nosso interior para que a gente possa honrar a palavra de Deus. Eu entendo que isso me desafia, porque a Bíblia fala que se a gente falhar, a palavra de Deus é difamada. Vocês já viram que crente é assim? Todo mundo pode errar, mas quando um crente erra, fala assim, o fulano de tal evangélico passou... Mas você não fala assim, aquele fulano lá que aprontou, dentista, que atende no tal endereço. Não, mas se for um crente, vai falar, e está tudo certo com isso. Porque a gente está num lugar que a luz, ela se destaca mesmo. Então, não tem nada errado nisso, porque é isso que vai acontecer. Mas a questão é que nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos, né, realmente tomar muito cuidado. E a Bíblia fala, então, que as mulheres idosas, elas devem ser sérias no seu viver, como convém às santas. E aí ela começa a falar, aqui o versículo contém alguma listinha que eu vou estar falando aos poucos com vocês, mas primeiro tópico fala que as mulheres mais velhas precisam ser sérias no seu viver. Então, essa característica, séria no seu viver, é uma qualidade que nós precisamos desenvolver. E essa seriedade não é uma falta de sorriso, não é uma cara carrancuda, né? Não é um semblante bravo ou sério, mas é uma postura, né, de dignidade, onde você
entende quais são os limites que você precisa estabelecer no ambiente de trabalho, no ambiente escolar. E hoje, quando as coisas parecem tudo tão normal, para quem ama Jesus não é tudo tão normal. Cada coisa tem seu nome. Santidade tem nome, tem endereço, né? A forma como a gente se relaciona é algo que a gente toma cuidado, sim. A gente não fala de qualquer jeito, a gente não procede, a gente não olha, a gente não recebe qualquer olhar de qualquer jeito. E a gente precisa cuidar disso, porque a palavra fala que a mulher de Deus, ela tem essa seriedade, né? Então, pode ser simpática? Pode, mas dependendo da pessoa, você não pode ser, né? Porque você entende que, às vezes, um sorriso aqui ali de um jeito, você já guarda o teu sorriso. Né? Às vezes, a gente tem ido, por exemplo, para o Oriente Médio, visitando alguns países em caravanas, alguns lugares bíblicos, e eu falo para as mulheres que vão com a gente, eu falo, queridas, aqui o teu sorriso não é lido do mesmo jeito que lá no Brasilzão. Brasilzão, mulher que sorri, é só uma coisa normal. Mas algumas culturas, toda essa alegria que a gente carrega, ela é lida como uma abertura, como como ela é fácil. Então, a gente tem que entender o local, né, onde a gente está e ver como a gente vai sorrir ou não, né, quanto o botão deixa aberto, quanto fecha. E, enfim, a gente precisa ter esse discernimento. E a Bíblia fala que isso é uma característica da mulher de Deus, a seriedade. Então, nem vou destrinchar muito, porque eu sei que cada uma de vocês já sabe o que eu estou falando, né, e a gente precisa desse lugar de cuidado. Né? Eu vejo que muitos casos de traição, histórias de adultério, não começam por causa de um grande negócio, mas são pequenas coisinhas que vão passando. Né? E eu me lembro de ter atendido mulheres que vieram falar, olha, eu não acreditei que podia chegar tão longe, mas tudo começou num dia que eu entrei na loja dele e ele falou, mudou o cabelo, hein? E aí eu falei, como assim ele enxergou meu cabelo? O meu marido acordou dormi com o cabelo desse jeito, acordei e ele não reparou. Eu trombei para ver se ele via, não viu. Eu tentei fazer várias coisas para ver se ele percebeu, ele não percebeu. E esse cara, me vê tão rápido e percebe. Então, sabe, são bobeirinhas que, às vezes, a nossa carência, os nossos vazios que são, né, que a gente encontra ali, você acaba dando uma bobeira. Porque no trabalho tem aquele cara que é tão educado sempre. Ele é tão... E aí essas coisinhas começam a acontecer. E por isso que a seriedade é importante. Né? Se eu sou uma mulher solteira que estou esperando um varão do Senhor, se não é do Senhor, não serve para ser o varão. Então, não fica de bobeirinha, não fica de conversinha, não fica de gracinha, não vai querer ser missionária logo com esses. Deixa, prega, mas, né, a gente tem que ter esse cuidado. Sou uma mulher casada, minha filha, você já amarrou tua égua aí nesse lugar, agora você vai ter que lidar com isso. Escolheu mal, problema seu, né? Não foi obrigada, acredito eu, casar com esse cidadão. Agora escolheu, aguenta, se vira nos 30, ora muito, jejua, usa todas as armas, aprende, lê livro, jejua de novo, ora de novo, lê outro livro, e aí vai e creia. Né? E a intercessão tem poder, mas a gente tem que entender que, quando a gente tem uma aliança, essa aliança envolve também uma parte com o Senhor. Né? Eu lembro que, muitos anos atrás, a Daceli tinha uma canção da qual nós inspiramos o tema das nossas conferências, né? Porque eu lembro que a gente estava numa reunião, eu falei, gente, que tal se a gente chamasse Aliançadas? E eu lembro que eu cantarolei, eu não sou cantora, na verdade, eu canto, eu que ensinei a Alice, brincadeira, né? Eu não sou, mas eu sempre tento cantar e sempre dá tão ruim, eu ainda repito, eu não sei qual é o meu problema, mas eu vou fazer isso de novo e vocês tenham misericórdia no coração de vocês. Mas quem lembra daquela música que fala assim, tenho uma aliança com meus olhos e uma aliança com meus lábios, minha vida consagro ao teu reino. Isso, nem você... Tudo o que sou e o que tenho. Era essa música, eu ouvia quando eu era adolescente, eu me converti aos 15 anos. E eu lembro que eu sempre cantava isso. E eu fazia disso quase uma oração. Tenho uma aliança com os meus olhos, tenho uma aliança com aquilo que eu penso. Né? A minha vida consagro realmente a Ti. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Então, essa questão da aliança com Deus. Os nossos olhos são aliançados. O sangue de Jesus derramado na cruz, Ele comprou meus olhos, comprou meus ouvidos, comprou meus pensamentos, e eu sou totalmente dEle. Então, eu não posso permitir que qualquer coisa passe. E hoje nós somos tão bombardeados por causa de um aparelhinho na mão, a gente tem que cuidar aquilo que a gente ri, aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente... Porque nós somos aliançadas com Ele. Nós temos uma aliança com um preço muito especial, que é o sangue de Jesus. Então, que a gente possa ter essa seriedade no nosso viver. Que a gente não seja caluniador e calúnia tudo aquilo que não é verdadeiro.
como se fala calúnia sobre as pessoas hoje, chamada de fake news. E às vezes a gente fala, que horror alguém falar uma fake news, e às vezes nós somos a própria fonte da fake news, porque às vezes a gente olha para alguém e fala, viu como aquela pessoa estava carrancuda hoje? Mas a gente não sabe, às vezes, o que trouxe aquela expressão de dor ou de seriedade naquele rosto, e às vezes a gente está interpretando tudo errado. Então, a Bíblia fala para a gente não ser esse tipo de pessoa que sai falando, que nós sejamos realmente mulheres decentes, intercessoras, empáticas. Né? Eu vi que... Vocês já viram que quem é mais duro com as mulheres somos nós mesmos, uma com a outra? E, às vezes, parte do que a gente faz não é nem porque os homens não enxergam mesmo algumas coisas. Alguns homens têm essa questão de ver detalhes e tudo mais. Né? Alguns melancólicos artistas que têm um olhar mais assim... aprimorado para alguma, mas a maioria deles, você faz a unha, o cabelo, então quem vai ver? A amiga, né? Mas é também essa amiga que vê os detalhes, que vai ver às vezes coisas sobre você que não são tão legais assim, né? E a gente precisa ter essa postura de não caluniarmos. E se for verdade, pode falar não também. Né? A Bíblia fala, fazei aos outros o que quereis que vos faça. Então, se alguém está vendo algo na sua vida que não é legal, se eu vejo algo na minha irmã, por amor a ela, eu posso chegar nela e falar, olha, eu tenho visto isso em você, eu tenho me preocupado com você, eu gostaria de conversar com isso, eu queria te orientar sobre isso, eu já passei, eu estou enxergando porque isso é perigoso. Isso não é mais cristão? Isso não é mais amigo, não é mais... Ah, tem pessoa que não gosta, mas você fez aquilo que é correto e o Senhor está de olho em você. E se a tua vestimenta, né, se a tua postura interna estiver correta, um dia nós vamos estar diante dele. Gente, esse dia, eu creio, não está tão longe assim. Eu creio, a gente não sabe quando, nem o dia, nem a hora, mas eu creio, com tudo que a gente está vendo, cada dia está mais perto, esse dia da grande prestação de contas, e se a gente fizer aquilo que nos cabe, né, nós vamos poder ouvir, entra, servo bom e fiel, né, vem aqui, agora curte a presença do teu Senhor, né, se pode, o gozo do Senhor é para você. Eu quero ouvir essa frase maravilhosa, e a gente tem que viver pensando nela, né, pensando nesse momento. A Bíblia fala para a gente não ser dada a muito vinho, e aqui foi escrito nessa palavra para um contexto social onde as pessoas eram muito amigas do vinho, se alcoolizavam, inclusive as mulheres, mas eu gosto de uma interpretação, talvez pessoal, né, que fala que tudo aquilo que nos embriaga é aquilo que muitas vezes nos distrai. E a Bíblia fala, não seja dada muito vinho, não seja dada muito aquilo que te entretém, porque às vezes a gente se entretém muito e perde o foco das coisas que são as mais importantes. E as coisas mais importantes são aquelas coisas conectadas com aquilo que é eterno. Né? Como a gente pode fazer uma avaliação se nós estamos gastando os nossos dias do jeito certo, fazendo uma avaliação do quanto no nosso dia está associado às nossas ações com coisas que são ligadas com aquilo que é eterno. Então, eu posso passar o dia sem ler a palavra, sem orar. Às vezes, facilmente, você escapa um dia ou outro, mas se você não lembrar que você é um ser eterno e você precisa alimentar essa realidade na sua vida, você vai se tornando um ser cada vez mais carnal, mais pecador, e está tudo bem, não dá nada. Eu odeio essa frase, não dá nada, porque a gente, como pastor, a gente às vezes vai alertar alguém e fala, mas não dá nada. Fala, não dá nada, você vai ver se não dá. Né? Aí depois tem que fazer que nem as mães. Eu falei, né? Porque a gente precisa ficar muito, né, ligado. Aquilo que nos distrai, aquilo que nos embriaga, a gente precisa realmente cuidar. A Bíblia fala que nós devemos ser mestras do bem. E isso é uma questão para nós, mulheres de Deus, praticar o bem. Eu lembro que, quando a minha avó morreu, eu fiquei muito surpresa no velório dela, porque eu encontrei muitas pessoas que falaram que estavam ali porque, em momentos difíceis da vida, tinham recebido potinhos de comida da minha avó. Eu sabia que eu fui abençoada por esse ministério, não sabia que minha avó tinha tido um alcance tão grande, abençoando pessoas, praticando, né, bondade, praticando o bem com pessoas que da nossa rua, mas eram muitas pessoas que falaram sobre a comida dela, pessoas que trabalharam com ela, pessoas que moraram perto dela, e falaram que, em momentos de doença, momentos de dificuldade, minha avó chegou com sopa, com bolo, com comida, para animar o coração. E aquilo me tocou profundamente. A Bíblia fala que nós devemos ser mestras do bem. E um mestre é aquela pessoa que já praticou tanto, que já sabe tanto, que agora já pode ensinar os outros, influenciar outras pessoas, e é isso que eu e vocês somos chamadas para fazer. Ter um olhar de bondade e praticar isso, começando com aquelas pessoas que estão à nossa volta, os nossos filhos, o nosso esposo, porque quando você morre para servir um deles, você está fazendo a bondade, você está praticando o bem. Né? Quando, no meio da tua correria, você vai lá doar o seu tempo para baixar lá no nível do teu filho, olhar nos olhos dele e ouvir a história inteira. Quando você está tão agoniada para terminar outra coisa,
São atos de bondade, é praticar o bem, sendo empático, né? Às vezes a gente cobra tanto do outro e às vezes a gente está oferecendo tão pouco, mas é tão mais fácil cobrar do que a gente poder ter essa resposta. Então, que a gente possa ser uma praticante do bem para chegar nesse nível que o Senhor nos pede, de mestras, onde a gente não só pratica, mas inspira outras, ensina outras. Eu estou correndo porque nós não temos muito tempo e eu começo a ficar desesperada, começo a falar bem rápido. Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês vão dizer, eu paro, tá bom? Mas eu quero falar só mais um pouquinho, a gente está quase lá. Nem a Bíblia fala que nós precisamos amar, sermos prudentes, e isso eu já falei um pouquinho dessa característica, na nossa postura. Amar os maridos, eles precisam de amorzinho também. Às vezes a gente acha que é só a gente, né, porque a gente é mais delicada. Eu lembro que quando às vezes eu casei, eu falava para o meu marido, eu falava assim, estou com dor de cabeça, ele falava, toma um remédio. Gente, eu me sentia tão... Não é isso. Ele falava, mas por que não? Eu falei, porque eu quero que você fale, coitadinha dela, vem cá que eu vou te dar um abraço. E eu ensinei isso para ele. Eu falei, amor, eu preciso disso. Cada vez que eu falar que eu tenho uma dor, não me manda tomar remédio. Eu sei onde está, eu que organizo, eu sei onde está o remédio, eu sei para que serve, eu sou a médica oficial aqui da casa, sou eu, que eu sei para que serve cada caixinha. O que eu preciso é que você fale, vem cá que eu vou te dar um abraço. Que pena que você está se sentindo assim hoje. É isso, eu treinei. Hoje eu falo, que dor de cabeça, ele fala, vem cá. Ai, que difícil o seu dia. Dá 3 tapinhas, aí se eu precisar eu tomo minha Neosaldina, o que for, mas é isso que eu preciso. Né? E os homens, eles têm, às vezes, aquela casca tão grossa, a gente acha que é só nós que precisamos. Mas, gente, os nossos maridos, eles precisam ser amados. Se eles não precisassem, a palavra de Deus não ia estar falando, amem os seus maridos. Não é só se submeter. E né, a submissão é outra coisa que a palavra fala aqui. Mas fala, ame o seu marido, tenha paciência com ele. Sabe aquilo que não tem sentido nenhum para você? Sabe? Mostra interesse. Me fala mais sobre isso. Sabe? Olha isso aqui, olha aquele... Gente, sabe aqueles videozinhos do Instagram? Mais alguém tem que olhar e assistir coisas que você fala assim, por que é legal? Por que esse vídeo é legal mesmo? E, às vezes, eu assisto algum e eu falo assim para o meu marido, eu falo, uau, mas o que você achou de interessante nesse vídeo? Aí eu vou entrar no mundo dele, ele vai falar, nossa, é legal, porque você viu o susto? O susto! Lógico, o susto! Né? E quando a gente tem paciência, quando a gente também tem palavras... Eu amo, uma das minhas linguagens de amor é palavra de afirmação. Mas... eu vejo que eu gosto muito de receber, mas às vezes eu percebo em algumas situações que eu estou liberando muito pouco isso. Ou seja, não estou amando como eu mesmo gosto de ser amada. Então, as pessoas que estão perto da gente, os nossos maridos, por mais fortes que eles possam ser fisicamente, acredite, ele precisa do teu amorzinho, ele precisa da tua palavra de encorajamento, ele precisa do teu apreço, ele precisa daquele bilhetinho perdido no bolso da camisa dele, ele precisa, quando ele vai viajar, que sabe essas gracinhas que a gente sabe fazer quando a gente é namorada? Sabe aquela voz que nem deixa ele desconfiar que a gente tem TPM, mesmo quando você está nela? Então, eu lembro, quando eu era namorada, eu falava, nossa, meu marido, tadinho, né? Talvez ele vai achar depois que ele foi enganado, né? Porque, quando namorava, ele ligava, gente, tá tudo bem. Estava lá, cólica, irritada. Oi, meu amor. Tudo bem, namorada, né? Aí, casa, você já fala, ai, não estou bem. Aí fala, mas cadê? Nossa, ele nem sabia que você tinha esse problema? De repente, você tem lá todas essas características e a gente tem que lembrar. Amar o nosso marido é a gente voltar nesse lugar onde a gente controla a raivinha, onde a gente dá uma palavra de amor, onde a gente pensa como surpreendê-lo. E isso é um estilo de vida que a gente tem que identificar, porque, às vezes, a gente quer um relacionamento muito legal, mas a gente cansa de fazer algumas coisas. Então, né, o Senhor está nos lembrando que talvez a gente precise voltar nesse lugar das coisinhas da namorada. Você lembra como você era namorada? Você era uma belezinha de namorada? Se você não for, misericórdia, porque se você não for uma belezinha de namorada, eu não sei, né, como você conseguiu casar, né? Brincadeira. Estou brincando. Mas, talvez, se você não for uma belezinha de namorada, você tem a chance de ser uma maravilhosa esposa, que cultive realmente, sabe, a questão do coração do teu esposo. E, às vezes, a gente tem tanta... Às vezes, a nossa história não é fácil. Às vezes, a gente é muito sobrevivente. Às vezes, a gente chegou aqui e você fala assim, nossa, não sei nem como eu dei conta de chegar. E eu quero falar, foi a graça de Deus. E eu quero falar para você, talvez você não viveu, sabe, ainda essas coisas todas, que você ouve algumas pessoas falando e fala, como que é isso?
Como que é amar? Como que é ser amada? Como que é respeitar? Como é estar nesse lugar? Deixa eu falar para você. Em Deus, nós podemos viver todas essas coisas. Nós podemos viver aquilo que a Escritura nos traz. E se a Bíblia fala que há uma vestimenta cujo assim, o aspecto dela é essa quietude, essa amabilidade, essa gentileza, é porque nós podemos desenvolvê-la. E eu creio que o Espírito Santo ele pode nos dar isso, né? E nesses dias eu creio que o Senhor vai nos tocar. Ele está falando conosco para que a gente possa ser realmente essas mulheres dignificadas na presença de Deus, né? Que realmente carregam aquilo que é a essência da vida com o Senhor. A Bíblia fala que nós devemos amar os nossos filhos. E aí, sobre isso, nós precisamos nos doar, ter paciência e nos doar, e lançar sobre eles o nosso suprassumo, aquilo que a gente tem de melhor para inspirá-los a amar o Senhor, para ter uma vida de fé, para ser pessoas valorosas no céu e na terra. Amém? E também fala aqui sobre as mulheres serem sujeitas aos seus maridos. E isso pode parecer uma mensagem tão contraditória, mas a Bíblia fala, né, a questão da sujeição sim, é bíblica. E uma das coisas que eu mais gosto, quando você vai ver o significado, é aquela que tem a disposição, né, de se colocar sob. Você não é uma questão, você não é menos, você não é... Né, porque hoje em dia esse assunto é colocado de um jeito tão equivocado, e Deus não ia nos pedir nada que fosse algo ruim. Tudo aquilo que Ele pede, tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que Ele instituiu é algo bom, né? E quando a Bíblia nos chama para nós estarmos nesse lugar, é uma atitude voluntária de cooperar, de ceder. E eu posso ter. E agora, quando uma mulher consegue entrar nesse lugar, para mim, ela é uma mulher muito mais inteligente do que qualquer outra, né? Porque quando você vê uma mulher bem-sucedida nisso, é uma mulher que tem as suas emoções tão bem trabalhadas, e ela é tão assim. Eu olho e falo, uau. Que mulherão. Porque hoje em dia é como se o mulherão é aquele que consegue coordenar uma grande empresa, e uau para isso. Não estou falando mal, né, que consegue ter tanto destaque na sua profissão. Não estou falando mal. Mulheres podem ser o que elas quiserem, de verdade, eu acredito nisso. Deus nos deu massa cinzenta, né, a gente tem a capacidade, é só a gente estudar, e aquilo que a gente quiser ser, a gente pode ser, e eu acredito nisso de todo o meu coração. Mas eu também acredito que quando a gente entende o valor da família, quando a gente entende aquilo que Deus sonhou, a gente, às vezes, vai abrir mão de algumas coisas em prol de outras, que são mais importantes para estações específicas, né? E quando Deus está falando que nós somos essas mulheres que vamos nos sujeitar, ou que vamos ter uma atitude voluntária, é porque nós vamos ser essas mulheres tão trabalhadas nele, que a gente vai ter essa atitude voluntária de cooperar com a nossa estrutura familiar. Não é alguém que não sabe o que falar, mas é alguém que fala muito bem na hora certa e no tom certo. Porque, às vezes, a gente fala na hora errada, no tom errado, e a gente não gera nada. Mas mulheres que são mulheres cheias do Espírito Santo, elas são mulheres geradoras de vida. E eu amo ouvir histórias e testemunhos de mulheres que conseguem influenciar a sua casa de uma forma muito especial. E você pode ver o andamento da casa indo assim de uma forma que todos vão ocupando os seus lugares conforme o Senhor tem sonhado para cada um. E mulheres cheias do Espírito Santo fazem isso, vocês concordam? Né? Ela discerne o tempo, o modo, e ela vai cooperando com Deus e cooperando com a estrutura da família para colocar e alinhando cada um no seu respectivo lugar, né, dentro daquilo que Deus tem sonhado para nós. Então, para a gente encerrar, né, eu estou aqui com o meu tempo estouradinho, mas eu queria que a gente pudesse ler um último versículo. Deixa eu ver qual deles que eu vou escolher para ser o último. Mas eu quero ler Deuteronômio 6:5, que diz assim, e só para finalizar, antes de ler o versículo, né, eu acredito que o nosso coração, ele realmente tem um formato de Deus, né, e a gente só vai poder ser essa mulher que apresenta essa vestimenta interna, né, de tranquilidade, quietude, quando nós permitimos que o Espírito Santo, que tem realmente o formato que pode preencher cada cantinho do nosso coração, vier habitar em nós de uma forma poderosa, né, e constante na nossa busca diária com Ele. Então, a Bíblia fala aqui, em Deuteronômio 6:5, a Bíblia diz assim, amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o tipo de amor que mulheres e homens bem-sucedidos na presença de Deus, eles apresentam. É um amor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. É um amor de entrega, um amor com tudo. É um amor que você fala, esse é o amor mais importante. E ainda que eu possa reconhecer que em alguns momentos eu tenho sido falha, ou talvez não com toda a força assim, não com toda a alma assim, nós somos constantemente realinhadas, né? E esse tempo onde o Senhor está falando, né, vocês são revestidas de dignidade, o Senhor está falando, vocês
podem ocupar esse lugar, porque dentro de vocês tem um amor por mim, que me permite poder enchê-las a cada dia, né, para ocupar esse lugar e desempenhar essas funções que o Senhor espera de mim e de você. Né? Eu amo ser mulher, eu amo saber que Deus me projetou dessa forma, e projetou você dessa forma. Com certeza, gente, que culto de homem que eles viriam nos tons, assim, pertos ou mais pertos. Só se for tudo preto, né? Eles vêm, mas assim... A gente tem algumas características que são tão interessantes. A gente tem, assim, tantas... Que Deus, Ele fez assim. E tudo aquilo que a gente carrega, toda a nossa essência, ela tem um fim. E esse fim é para glorificar o Deus que nós servimos. E é para ser abençoadora. Nós temos, né, no Senhor a capacidade de gerar vida. Nós temos capacidade de gerar vida com as nossas palavras. Nós temos a capacidade de gerar vida com as nossas ações. Né? E eu quero convidar você a ficar em pé comigo. E eu queria que nós pudéssemos fazer uma oração juntas nessa hora. Glória a Deus por você. Né? Glória a Deus pelo teu sim. Obrigado por vocês virem nessa noite, estarmos juntas. Eu tenho certeza que amanhã vai ser um dia muito gostoso. Né? Nosso desejo é que todas vocês possam estar aqui juntas para a gente ouvir mais daquilo que o Senhor quer falar conosco, para que o Senhor possa nos tocar. Mas... que você possa entender, né, que tudo aquilo que a gente hoje... nós somos chamadas a tantas coisas, e coisas relevantes, importantes, mas se a gente falhar naquilo que é fundamento, e naquilo que é resposta para aquilo que Deus nos pede, nós estaremos falhando naquilo que a gente não pode falhar. Então, que você possa cultivar o teu secreto com Deus. É só no teu relacionamento com o Senhor que o Espírito Santo vai poder vir realmente apresentar o fruto dele na tua vida. Quando nós estamos cheias do Espírito Santo, nós não precisamos fazer força para amar. Nós não precisamos fazer força para ter paciência. A gente não precisa fazer força para ter domínio próprio. E quando todas essas coisas, né, quando a gente faz no natural, elas são tão curtas, elas acabam tão rápido. Mas quando a gente está buscando Deus continuamente, o Espírito Santo constantemente sendo, né, realmente preenchendo o nosso coração, a gente vai poder ter essa resposta, né, com o fruto do Espírito que nos permite apresentar, então, diante de Deus, essa vestimenta que é agradável aos olhos dele. Eu não sei como você se vê hoje internamente, se você carrega essas vestimentas reais dentro de você. Eu falo reais porque eu imagino, assim, propriamente as filhas do rei, sabe, acenando de uma forma muito doce diante, assim, papai, estou aqui, tranquila e quieta, sem nenhuma resistência para aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu estou pronta para dar, assim, o meu sim para a tua vontade, hoje e sempre. Que o Senhor possa cumprir aquilo que o Senhor tem, né, para as nossas vidas, para a nossa casa, e ainda que algumas vezes seja améns que a gente apresenta, não é só amém, né? Em todos os anos servindo ao Senhor, muitas fases foram amém, Deus, porque a gente, porque de novo, porque desse jeito, não podia ser daquele jeito que eu tinha achado que era tão legal, mas a questão é que o andar com Deus é algo maravilhoso. Eu amo as diferentes estações. Em alguns lugares elas são mais fáceis de serem vistas. Aqui nos Estados Unidos tem alguns estados que você pode ver exatamente cada estação bem definida, né, com as folhinhas caindo, depois elas crescendo, aí vem flores, vem verão, vem inverno. Eu acho tão lindo. E a questão é que a nossa vida também não é diferente, ela tem estações. E o importante é que em cada uma delas a gente possa manter o mesmo coração, dizendo, Senhor, que se cumpra em mim, segundo a tua vontade. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Deus, nós queremos sim, sermos mulheres que carregam essa vestimenta de tranquilidade, quietude, mulheres que se rendem à tua vontade e mulheres que se posicionam de forma a honrar a tua palavra, Senhor. Nós não queremos falhar em questões que podem vir difamar aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor realmente apresenta nas Escrituras. Ajuda-nos a mantermos essa vestimenta constantemente, realmente apresentável a Ti. Nós queremos nessa noite pedir perdão por todas as vezes que nós falhamos sobre esses princípios aqui apresentados, e nós queremos crescer em amar aqueles que estão à nossa volta, em corresponder com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor possa nos realmente conectar de uma forma profunda aquilo que é eterno, que cada manhã, quando nós abrimos os nossos olhos, a primeira recordação, a primeira lembrança que a gente possa ter, eu sou uma filha de Deus. Bom dia, Espírito Santo, vamos mais um dia vivemos essa aventura juntos e glorificarmos o Senhor em tudo, em cada pensamento, em cada atitude, em cada palavra, em nome de Jesus. Que nós possamos, cada estação, sermos aprovadas pelo Senhor e frutíferas. Que haja paz no nosso coração, que haja alegria, que haja plenitude, que haja quietude, Senhor, que haja satisfação.
Nós sabemos que o Senhor é mais do que suficiente para nós. E todo aquilo que tem realmente roubado dos nossos olhos, o colocá-los fixamente no Senhor, que o Senhor nos ajude a corrigir, Senhor. Todos os valores equivocados que muitas vezes agarramos, que são diferentes daquilo que a Tua palavra nos apresenta, nós queremos abrir mão, lançar fora, e nós queremos conectar-nos totalmente com a verdade eterna, Senhor. Aquilo que nos aproxima de Ti, aquilo que nos faz realmente sermos parecidas com Jesus a cada dia, vem sobre nós, que nós possamos ser essas mulheres revestidas com a Tua glória, com a Tua graça, com a Tua capacitação, que nós possamos estar verdadeiramente posicionadas, que venham ventos e tempestades, mas a gente possa ficar naquele lugar daqueles que conhecem o Teu nome, que dão frutos e as folhas não murcham, que nós possamos, em nome de Jesus, até que o Senhor volte, estarmos com esse traje incorruptível para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.